Bom dia, irmãos. Bom dia. Glória a Deus. Maravilha. Irmãos, eu quero deixar uma coisa aqui para vocês, né? Muito importante, que a gente deve ter um extremo cuidado de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Mesmo os pequenos, começando pelos pequenininhos, ler a Bíblia para eles, falar de Deus, orar para que Deus proteja eles. Essas crianças precisam muito de Deus, precisam da segurança que Deus dá. Tá bem? Não se esqueça de orar pelos seus filhos, ler a palavra de Deus para eles, ensinar, levar na igreja. Isso é muito, muito importante. Vai prevenir que seus filhos também depois se percam na juventude, tá? Se afastem da proteção que precisam de Deus. Não se esqueçam, levem a palavra de Deus para seus filhos, ensine eles. Em nome de Jesus, sigam esse meu sábio conselho. Deus abençoe a todos. Muito bem. Agora vamos começar a última lição desse livro. Lição 4, texto 4. Recompensas e galardões. Isso faz parte do nosso curso básico de teologia. Eu vou começar a leitura. Com a glorificação, o crente terá acesso à sua recompensa, que é descrita nas Escrituras como a vida eterna. Então, a glorificação é a vida eterna, que não se limita apenas a uma experiência, a uma existência interminável. Então, a vida eterna não é apenas uma vida que não termina, mas a vida em sua plenitude, sem as imperfeições, sem os dissabores, sem as coisas ruins. Então é uma vida eterna boa, maravilhosa, com tudo de bom. Olha que maravilha. A plenitude da vida, nesta acepção, é a comunhão profunda e perfeita com Deus. O que é a essência da vida eterna, onde veremos a Deus em Jesus Cristo, face a face. Encontraremos em Deus plena satisfação e alegria. Que maravilha! Então é uma vida eterna com tudo que é bom. Que maravilha! Entretanto, a Bíblia ensina que haverá graus diferentes de bem-aventuranças no céu para os remidos de acordo com as suas obras. Nossas ações serão a medida da recompensa que receberemos pela graça, muito embora elas não a mereçam. O tribunal de Cristo. Então, só para deixar claro aqui, cada um vai ganhar um tipo de recompensa no céu, conforme as suas atitudes. Como diz lá no Apocalipse, e Jesus diz assim, ó, eis que tenho meu galardão comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão é recompensa. Ele tem a recompensa para dar a cada um segundo a sua obra, segundo o que a gente fez. Agora lá, o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é de forma alguma semelhante ao julgamento dos incrédulos, pois o mesmo será para condenação e castigo eterno. O tribunal de Cristo será o momento que as obras dos crentes serão provadas a fim de receberem ou não o seu galardão. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo.
Está lá em Coríntios 5:10. 2 Coríntios. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Bah. A palavra traduzida por tribunal no grego é bema, e no latim pódium, que significa plataforma elevada. Bema era uma plataforma elevada onde uma arquibancada de exames, onde os juízes esportivos decidiam que tipo de galardão os atletas deveriam receber. Então é que nem hoje em dia naquelas Olimpíadas, né? Naquele tempo já existia isso aí lá na antiga Grécia. Aí davam folhinhas para eles, aquelas coisas. Bom, os salvos comparecerão diante do tribunal de Cristo e suas obras serão examinadas. O resultado deste exame será surpreendente para muitos, recompensa para alguns, perdas para outros. Não pensamos que seremos recompensados com coroas e galardões materiais. As coroas e galardões, no entanto, são reais e excedem em valor qualquer mera medalha ou prêmio desta terra. Como será o julgamento do crente? Vamos lá. Como será o julgamento do crente? As obras realizadas pelos crentes são avaliadas. São avaliadas diante de Deus. Não somente as obras. Então Deus não vai avaliar somente as nossas obras. Olha o que ele faz. Não somente as nossas obras serão apreciadas, mas também as motivações que as impulsionaram. Deus conhece a motivação antes do ato. Praticar uma boa ação não renderá galardão naquele dia se essa ação não tiver sido motivada por sentimento nobre diante de Deus. Russell Chaplin diz que os crentes serão julgados mediante a consideração da maneira como tivermos consumido nossas vidas. Quais foram as nossas esperanças, nossos desejos, os nossos motivos e as nossas ambições ao trabalharmos no Evangelho? Então, nós temos que ter uma boa motivação, sempre agir de acordo com a vontade de Deus. Se a gente fizer uma boa ação esperando receber outra em troca, Deus não vai nos dar mérito nenhum por isso. Tá bem? Olha lá. Temos amado os nossos irmãos e temos procurado servi-los sinceramente? Ou temos amado tão somente a nós mesmos? Uma avaliação verdadeira destas perguntas e as respostas que elas provocam em nós nos darão uma boa ideia do que podemos esperar diante do tribunal de Cristo. Naquele dia serão manifestos os reais valores do nosso serviço cristão, a fidelidade, a humildade e o amor. Cristo disse que aqueles que buscam aplausos e honrarias humanas receberam aqui mesmo o seu galardão. Os salvos serão galardoados. Antes de passar para essa próxima fase, você se lembra que Jesus dizia que aqueles que faziam esmola para se mostrar para os outros
já tinham recebido a sua recompensa. Então é isso que ele fala aqui. Se a gente fizer uma boa ação para os outros verem, para se mostrar de bonzinho, a gente não vai ter nenhuma recompensa lá no céu. A nossa recompensa vai ser a vaidade que a gente tem aqui para se aparecer para os outros, entendeu? Então, quando fizer uma boa ação, realmente tem que ser de coração para ajudar aquela pessoa, tá bem? Agora, a próxima parte. Os salvos serão galardoados. Por quê? Por sua resistência diante das provações. Então, quando ele está resistindo às provações, ele vai receber uma recompensa. Os salvos também receberão pela paciência nas provas. Também receberão pela forma como administram as mordomias que lhes foram confiadas. Da maneira que a gente age com tudo aquilo que a gente recebeu de Deus. Cada um de nós recebeu de uma forma, a gente sabe, cada um tem a sua parte. E da maneira que a gente cuida dessas partes, administra elas, a gente vai ser recompensado. Somos mordomos de Deus. E como tais, devemos encarar tudo o que recebemos dele. Paulo disse aos crentes de Filipos que suas atitudes de generosidade, contribuindo financeiramente para o seu ministério, aumentariam o crédito deles no céu. Por atos de bondade e solidariedade. Então a gente também vai ser recompensado por isso. Os salvos serão galardoados por atos de bondade e solidariedade simples. Como dar um copo d'água. Viu? Como Jesus disse, né? Quem der um copo d'água a esses que são meus discípulos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Então ele vai receber a recompensa por aquilo. Por hospedar os santos, também receberemos galardão. Cuidar dos necessitados, doentes e os que sofrem perseguição. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, aqui são os níveis, tá? Para explicar para vocês, são os níveis de cada crente, olha aqui, ó. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ele é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Manifesta, se tornará a obra de cada um. Então Deus vai manifestar a obra de cada um. Ele conhece. Pelo fogo, porque será levada ao fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Nossa. As obras dos crentes serão representadas por diferentes materiais. Tudo será provado pelo fogo. Esses materiais representam a forma como o Senhor avalia as obras dos crentes. Então, em primeiro lugar está o ouro. O crente que foi provado e visto como ouro, na Bíblia simboliza as coisas celestiais, bem como a palavra de Deus. Olha, as obras desse crente foram feitas assim, ó. As obras feitas em Deus e conforme a sua santa palavra é ouro. Então, se a gente fizer provas a Deus, feitas em Deus, em primeiro lugar, por amor a Deus, e conforme a sua santa palavra é ouro. Então, estaremos no nível, vamos dizer assim, máximo que o homem pode chegar. A nossa recompensa será, o nosso nível de crente será ouro. Tá? Como ele coloca em níveis aqui, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Tá? Então, esse que trabalha por amor a Deus em primeiro lugar e conforme a palavra de Deus. Agora, prata. Na simbologia bíblica, prata simboliza a redenção, o que é patente na redenção
dos primogênitos. As obras feitas em prata são aquelas feitas pela fé em Cristo, sem depender do braço humano. Então, com fé, fazer as obras com fé em Jesus Cristo, sem depender da nossa própria força. Esse é prata. Aí Paulo disse, ó, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça me foi concedida. Não se, ó, e a sua graça que me foi concedida. Que maravilha isso aqui. Não se tornou vã. Ele usou aquilo que Deus deu para ele, não se tornou vã. Ele não deixou ali quieta, guardada num canto, ele usou aquilo. Viu que maravilha? Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então ele usou tudo aquilo que Deus deu para ele. A graça. Glória a Deus. Maravilha. Então esse é o nível prata, tá? Ó, agora pedras preciosas simbolizam as obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Pois ele é quem está adornando a noiva do Cordeiro. Adornando é dando joias para a igreja. A noiva do Cordeiro é a igreja de Cristo. Então, se a gente fizer obras feitas pelo poder do Espírito Santo, vai equivaler a pedras preciosas. Tá bem? Madeira. Olha, vamos cuidar para não cair nesse nível. Madeira. É um símbolo da natureza humana. Portanto, representa todas as obras feitas na força do eu, que buscam aplausos, que não tem nenhum valor diante de Deus. Então, o crente que buscar aplausos, querer ficar famoso e bababá, ele está construindo coisas aqui na terra, a recompensa dele vai ser aqui. Para Deus não tem nenhum valor isso aí. Ó, como os hipócritas, ao dar esmolas nas sinagogas e nas ruas, tocavam trombetas para serem vistos pelos homens, e que oravam apenas para serem vistos pelos homens. Então esses não receberão recompensa nenhuma no céu. Eles vão. Agora mais adiante vocês vão saber quanto é grande o amor de Deus. Feno, olha aqui, feno. A palavra grega que traduzimos para feno é chortos, ou relva, ou erva. O feno era seco e cortado para servir de alimento para o gado. O feno pode significar tudo aquilo que é feito sem vida, sem a graça de Deus. Então tem que ter muito cuidado quando o cara for usar a palavra de Deus, quando for pregar ou ajudar alguém, não pode fazer assim, tá? Sem a graça de Deus e sem vida, sempre com a graça de Deus. Tá? Ó, então eles faziam sem vida, sem a graça de Deus, apenas por costume. Veja bem, ou mesmo dever religioso. Não é assim que você trabalha para Deus, tá bem? Ah, tem obrigação de ir, tem obrigação daquilo. Não, é por amor com o Espírito Santo de Deus na frente, sempre, tá bem? Ó, eu mesmo com dever religioso, destituído do primeiro amor. Coisa triste, viu? Agora, a palha. A palha simboliza as obras volúveis e infantis. Na tipologia bíblica, a palha é um símbolo de escravidão e sofrimento. Então não se deve fazer. Eu sei que tem gente que na ânsia começa a atropelar e querer fazer tudo. Em vez de fazer a obra de Deus com alegria, ele faz com tristeza, porque acha uma carga, acha pesado aquilo. Não é assim que Deus quer que a gente sirva a Ele. Deus quer que a gente sirva com alegria, com prazer, não é mesmo? Com o Espírito Santo dentro de nós.
Tá. Ó, o crente, aqui ainda fala assim, ó, o crente deve fazer a obra de Deus na liberdade do Espírito Santo, pela graça de Deus, através da fé. Maravilha? Agora vamos ler aqui em cima, e diz assim: e quem tiver as boas obras, e quem tiver as obras queimadas, ó, e quem tiver as obras queimadas, veja bem, o ouro não vai ser, não, o ouro vai ser provado pelo fogo e não vai queimar. A prata também, pedras preciosas também, não é mesmo? Aí diz assim, ó, e quem tiver as obras queimadas, como a madeira, o feno e a palha. Aí diz assim, será vergonhoso para os que tiverem suas obras queimadas. Saber que poderiam ter dedicado suas vidas ao Senhor com integridade, mas não o fizeram. No entanto, apesar de não receberem galardão, serão salvos pela graça de Deus. Apesar de sua negligência, o sangue de Cristo lhes garantirá a entrada na glória. Glória a Deus. Vocês viram como é grande o amor de Deus? Quanta misericórdia, né? A pessoa recebeu tanto de Deus, tanto amor, fé, tudo que a gente pode distribuir, dividir com os outros, ajudar as outras pessoas. E esses que fizeram isso apenas por vaidade, só para se aparecer, querendo recompensa aqui na terra, terão as obras queimadas no céu. E mesmo assim, Deus terá misericórdia deles e vai permitir a entrada deles na glória. Glória a Deus, né? Agora, as coroas reservadas para os salvos. As coroas reservadas para os salvos. As coroas eram dadas aos vencedores de competições esportivas. A coroa que vamos receber não deve ser confundida com objeto físico ou literal, mas devemos entendê-la como graus de glória ou mesmo níveis de participação em tudo o que o Senhor Jesus tem e é. Quer dizer que não é uma recompensa física que a gente vai receber lá, mas um grau de, como é que eu vou colocar? De serviço. Cada pessoa vai ser colocada num escalão. De repente a pessoa foi ouro aqui na terra, né? Fez tudo como tem que ser feito, diante da palavra de Deus. Então lá ele vai receber um nível de autoridade, vamos dizer assim, para ajudar esse ou ajudar aquele, vai ser colocado num cargo. Tá bem? Aí diz assim, ó, o Senhor Jesus recebeu uma coroa, contudo, o Senhor Jesus tem, deixa eu só entender onde eu estava aqui, participação em tudo que o Senhor Jesus tem e é. Tá, Jesus é o Senhor e tudo que Ele é, tá? O Senhor é Jesus, Senhor, tudo que Ele é. Ele recebeu uma coroa de espinhos, sendo Jesus quem é? O Filho de Deus. Ele recebeu uma coroa de espinhos. Ele venceu por nós e tem consigo coroas com que nos coroará. Não recebemos apenas recompensas, mas também responsabilidades de acordo com a nossa fidelidade ao Senhor aqui na terra. Então lá receberemos responsabilidades. Vamos supor, o Vitor foi ouro aqui na terra. Chega lá no céu, Deus dá para ele essa tal responsabilidade conforme as suas atitudes aqui na terra. Entende? Ó, aí fala assim, não recebemos apenas recompensas, mas também responsabilidades de acordo com nossa fidelidade ao Senhor aqui na terra. As expressões primeiros e últimos, que Jesus fala, né?
primeiros e últimos lá no céu, parecem indicar que existirão diferentes níveis de autoridade confiadas aos salvos nos céus, tendo como parâmetro a fidelidade. Então, cada um vai ter seu nível lá. Agora, essa outra parte, ó, o simbolismo das coroas. Coroa incorruptível. Então, quem é que vai receber a coroa incorruptível? Fala da vida eterna. Será oferecida aos santos que venceram a carne e suas paixões, andando em espírito. Então, esses receberão a coroa incorruptível. Agora, coroa da vida. Coroa da vida para os mártires que não amaram suas vidas e selaram o seu testemunho cristão com o próprio sangue. Coroa da glória. Coroa da glória para os obreiros fiéis que trabalham para o Senhor sem visar lucro ou recompensa ou vantagens aqui na terra. Glória a Deus. Coroa da justiça para aqueles que amam a sua vinda, que sentem saudades do céu, que vivem uma vida de dependência do Espírito Santo, aguardando a bendita esperança. Glória a Deus. Agora a última, coroa da alegria. Coroa da alegria para os ganhadores de almas. Então a coroa da alegria é para os pregadores que buscam ganhar almas, ó. Ou qualquer pessoa que crê em Deus, não precisa ser pregador, né? Qualquer crente que pregue a palavra de Deus e busque ganhar almas vai receber a coroa da alegria. E está escrito aqui, ó. Pois quem, tá na Bíblia, tá? Pois quem é a nossa alegria? Pois quem é a nossa esperança ou alegria? Ou coroa, ou que exaltamos na presença do nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Ele fez uma pergunta, né? Quem é a alegria, a esperança e a coroa que eles buscam em Jesus Cristo? Não sois vós? As pessoas para quem eles pregavam? Sim, sois vós. Realmente a vossa glória é a nossa alegria. Então, quando tu prega a palavra para alguém e busca a glória daquela pessoa, que ela vá para o céu, que ela seja salva por Deus, essa é a tua alegria. Que maravilha, né? Então ele vai receber a coroa da alegria. Glória a Deus por isso. Bom, agora vamos aos questionários. Já fizemos a leitura, vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Esse aqui começa diferente, ó. Esse aqui começa assim, ó. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Tá, marque verdadeiro ou falso é depois. Então a primeira, eu vou ler direto, porque isso aqui é difícil, tá? Ó, a primeira, coroa incorruptível. Alguém se lembra? Coroa incorruptível. Ó. É a coroa do obreiros. A coroa incorruptível aponta para a vida eterna. Tá. Mas vamos ver se tem sentido o que tu falou, minha filha. Vamos lá, vamos procurar aqui. Ó, coroa incorruptível, o que diz aqui? Coroa incorruptível fala da vida eterna. Será oferecida aos santos que venceram a carne e suas paixões, andando em espírito. Então, coroa incorruptível corresponde à letra E, aponta para a vida eterna. Muito bem. Agora, o número 2, coroa da vida. Coroa da...
Isso mesmo, bom, meus parabéns. Coroa da vida para os mártires. Número 2 corresponde à letra C. Então, quem está com um livro aí, marque o 2 na letra C e marque o 1 na letra E. Agora 3. Coroa da glória. Alguém se lembra? Coroa da glória. Coroa da glória. Eu vou ler. Vamos ver aqui. Coroa da glória para os obreiros. Para os obreiros fiéis que trabalham para o Senhor, sem visar lucro ou recompensa ou vantagens aqui na terra. Então, coroa da glória corresponde à letra 3 para os obreiros fiéis. Então, coloque o número 3 na alternativa B. Maravilha. Agora, 4, coroa da justiça. Coroa da justiça, alguém se lembra? Coroa da justiça, vou falar. Ó, coroa da justiça para aqueles que amam a sua vida, para aqueles que amam a sua vinda, para aqueles que amam a sua vinda, a vinda de Jesus, que sentem saudades dos céus, que vivem uma vida de dependência do Espírito Santo, aguardando a bendita esperança. Glória a Deus. Então, o 4 corresponde à letra D, para os que amam a sua vinda. Então, coloque o número 4 na alternativa D. Agora, o 5, coroa da alegria. Coroa da alegria foi o último que eu li. Coroa da alegria diz assim, ó, para os ganhadores de almas. Essa é a nossa alegria. Não se esqueçam. Quando você consegue converter alguém para Jesus, levar alguém para o caminho da vida, não te dá alegria? Então, essa é a coroa da alegria. Quem quer a coroa da alegria, vá pregar, converter pessoas, evangelizar, tá bem? Ó, diz assim, ó, coroa da alegria para os ganhadores de almas. Aí diz assim, pois quem é a nossa esperança ou alegria? Ou coroa em que exaltamos na presença do Senhor Jesus? Não sois vós? Sim, sois vós. Nossa glória é a sua glória é a nossa alegria. A nossa glória é a nossa alegria. Tá, para resumir, para mim poder entender e vocês também. Quem prega o evangelho e converte alguém sente grande alegria, não é mesmo? Então, essa é a coroa da alegria que nós vamos receber se continuarmos assim. Glória a Deus. Então, número 5, coroa da alegria, corresponde à alternativa A. Então, coloque o 5 na alternativa A para os ganhadores de almas. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus te ajude a converter as pessoas. Tá? Te ajude. Glória a Deus. Marque, agora sim, marque V para verdadeiro e F para falso. É a segunda parte dos exercícios, tá bem? Ó, alternativa A, assim, número 1. Na simbologia bíblica, prata simboliza a redenção. Verdadeiro, meus parabéns. Então, a alternativa 1, marque V, verdadeiro. A segunda, vamos ver quem acerta. O tribunal de Cristo é semelhante ao julgamento dos incrédulos? Não. Falso, né? Falso. Ah, meu Deus. O julgamento de Cristo é totalmente diferente do julgamento dos incrédulos. Então, alternativa 2, marque F, é falso. Questão 3. Olha aqui, a gente falou agora há pouco. Ó. Ouro, na Bíblia, simboliza as coisas celestiais. Verdadeiro. Verdadeiro. Glória a Deus. Amém. Então, marque V, verdadeiro, na alternativa 3. Número 4. As coroas eram dadas aos vencedores de competições esportivas. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, na 4, marque V, verdadeiro. Agora, a última questão, vamos ver quem acerta. Seremos recompensados com coroas ou galardões
materiais? Não. É falso, oh, glória a Deus, falso. A nossa recompensa lá no céu não vai ser material, vai ser muito, muito, muito melhor. Glória a Deus. Então terminamos a aula, Deus abençoe a todos nós. Amém. Agora vamos trabalhar bastante para produzir, ficarmos muito felizes. Glória a Deus. Amém.